porque o perdão para uma pessoa, obviamente, é pessoal. Olha onde nós chegamos na loucura desse país. Um ato pessoal, o STF julgou que, por ser pessoal, não tem validade. E depois de conseguir a progressão de pena para o regime semiaberto, o ex-deputado Daniel Silveira já está na colônia agrícola da cidade de Magé, no Rio de Janeiro, onde detentos participam de projeto de plantio de árvores nativas da Mata Atlântica. No entanto, a defesa do ex-parlamentar pediu ao ministro Alexandre de Moraes para trabalhar fora do presídio, inclusive citando propostas que teria recebido. Silveira é cotado para fazer estágio em um escritório de advocacia e para trabalhar em uma academia. Os advogados citam ainda a impossibilidade de deslocamentos entre Magé, onde a colônia agrícola está situada, e Petrópolis, onde Daniel Silveira tem família. São 100 quilômetros de ida e volta. Valendo lembrar nessa notícia que nós temos um déficit gritante de colônias industriais e agrícolas, nós temos um déficit absurdo de locais para que as pessoas cumpram o semiaberto. Se lá tem trabalho nessa de Magé, já que ele tem proposta de trabalho, o correto seria que ele fosse trabalhar onde ele tem uma proposta, a exemplo dos casos do José Dirceu, que trabalhou em um escritório de advocacia no semiaberto, a exemplo do Valdemar Costa Neto, do PL, que trabalhou em uma padaria durante o semiaberto. O Daniel Silveira, por já ter proposta de emprego, deveria ir trabalhar onde tem proposta e assim liberar uma vaga para alguém do semiaberto que certamente não tem uma proposta de trabalho, né, Luiz Arthur? Perfeito, perfeito, é isso. Se o objetivo que dizem que é ressocializar os presos, tá aí. Mercado de trabalho é o melhor caminho. O Pavinato tem toda a razão. Se o ex-deputado já tem um emprego garantido, que abra a vaga para quem não tem. Para mim parece óbvio, mas nesse caso me parece claro que tem aí uma maldade específica contra o ex-deputado. A gente sabe de quem vem essa maldade. A gente tá careca de saber. Não, e você vê que tudo isso ocasionou por causa da revogação do indulto, da chamada graça que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira, que é uma de competência exclusiva do presidente, não poderia jamais o Supremo se intrometer nisso. Ou seja, tudo o que aconteceu depois já está errado, já afronta a lei. E agora o Daniel Silveira vem sendo humilhado, é isso que é humilhação. O advogado dele, o doutor Paulo Faria, já participou aqui da Oeste, inclusive várias vezes, já noticiou isso, teve que pagar a multa, depois corrigir a multa, teve que fazer um monte de coisa lá que não acontecem com outros presos, né? Como você bem mencionou, até a questão da colônia agrícola, quanto tempo que a gente não viu um preso ir para a colônia agrícola, né? Que está tão em falta no Brasil, mas com o Daniel Silveira, infelizmente, e o dano a ele, né? Podiam pôr o MST lá. MST. E o dano psicológico que ele tem passado, assim como o Felipe Martins e os presos do 8 de janeiro, é muito grave, né? Não se sabe como a saúde mental e física dessas pessoas estarão. E certamente, se um dia o Brasil voltar à normalidade, o que está cada vez mais distante, eles deverão ser indenizados pelo Estado. Você elencou bem as coisas. Primeiro, ele não poderia ter sido sequer investigado, denunciado, porque ele gozava de imunidade parlamentar. E é a imunidade de falar qualquer coisa no exercício do cargo. Massacraram esse direito da Constituição. Depois, em tendo sido preso em flagrante, numa situação que não foi flagrante, porque não existe o flagrante eterno, ou seja, a hora que o Alexandre de Moraes abre e vê o vídeo é o flagrante, isso não existe. Não é? Terceiro, superando-se a inadequação, o erro, a injustiça, a antijuridicidade, a ilegalidade, a indecência, a imoralidade, a pornografia, a falta de critério jurídico, a tirania expressa em denunciar alguém que tem imunidade parlamentar por crime de opinião. Segundo, prendê-lo em flagrante sem a situação de flagrante. E terceiro, até mesmo prendendo em flagrante um crime que não comporta essa modalidade de prisão. Quarto, ele obteve, apesar de tudo isso, o perdão presidencial, a graça, que é o único, acho que é o único ato dentre os atos administrativos em que se permite a pessoalidade, porque o perdão
para uma pessoa, obviamente é pessoal. Olha onde nós chegamos na loucura desse país. Um ato pessoal, o STF julgou que por ser pessoal não tem validade. Nessa, o STF ele já revogou 4 pilares da democracia brasileira. Aí revogou, e esse revogou não só um direito do presidente Jair Bolsonaro de dar o perdão, como o direito de receber do Daniel Silveira. Aí ele entrou, deu o prazo para ele ir para o semiaberto, Xandoquinha, Moraes Maduro, começou. Semiaberto. Agora não, ainda não. Sádico, tortura. E agora ele tem um emprego, querem fazer aquilo que não fazem nem com o traficante, nem com o estuprador, nem com a pior espécie de ser humano que esteja no sistema prisional brasileiro. É muito sadismo, né, Geice? Ele não está soltando ninguém, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Nenhuma das pessoas estão sendo soltas. O Felipe Martins, ele está em prisão domiciliar, sem acesso à rede social, com tornozeleira eletrônica, enfim, todo aquele processo. Não só o Felipe Martins, né, mas todas as pessoas que estavam ali no Rio de Janeiro, que não teve a sua pena individual, ou seja, não teve, portanto, as suas ações proporcionais sendo julgadas de acordo com aquilo que aconteceu dentro do fato da realidade, elas estão em casa, as que estão em casa, estão com tornozeleira eletrônica, também sem acesso à rede social, sem nada, e sem contato com outras pessoas, e geralmente os processos correm em sigilo, ou seja, eles nem sabem com quem eles podem ou não falar. A mesma coisa está acontecendo aqui com Daniel Silveira. O que isso, na prática, significa é que nós temos um judiciário que está usando a máquina pública para perseguir determinadas pessoas por 2 motivos. Primeiro, porque é sádico, porque quer punir essas pessoas, e segundo, porque quer dar o recado. Vocês acham que essas pessoas são inocentes? Vocês estão do lado dessas pessoas? Fiquem espertos, porque vocês podem ser os próximos. Perseguição política temos, que é um crime contra a humanidade, professor. Antissemitismo temos. Desrespeito à Constituição temos. Um lema esvaziado que é a defesa da democracia. Temos. Será que quando chegar esse caso no Tribunal Penal Internacional, nós vamos encontrar gente que saiba fazer equação e falar: o Brasil é um totalitarismo disfarçado de democracia, como se disfarça a trans ao final de uma noite, já com o chuchu brotando na cara por sobre a maquiagem e com a minissaia mal encobrindo os ovos que já pendem ao amanhecer? Essa imagem ela é grotesca, mas ela é uma imagem real acerca do que pode acontecer. Primeiro porque a equação ela não está posta, ela já está resolvida. Inclusive, para você poder denunciar, por exemplo, no TPI, além das cortes internacionais que existem, primeiro você precisaria das cortes de direitos humanos. Precisaria observar apenas a intencionalidade precisa, objetiva daqueles que tomaram as decisões que colocaram essas personagens, essas personalidades na condição que estão agora. A Geise falou de tortura, o Arthur falou da maldade, o João falou a respeito do erro que vem pós a graça concedida pelo presidente da República, invadindo a prerrogativa do presidente. Isso não poderia, inconstitucionalidade. E você mostrou, não é pós, não é antes, porque nem ele deveria ter sido preso no início, ele não deveria ter sido perseguido no início, não deveria ter perdido nem o seu cargo, o seu cargo eletivo no início. Por quê? Porque ele gozava de uma faculdade constitucional, que é o direito de falar quaisquer, exceto se você jogar a gramática e jogar o dicionário fora. Esse é o ponto. E aí nós temos um dado. Realmente não tem nenhuma intencionalidade de resolver ou ressocializar. Suponhamos que tudo tivesse errado, eles quisessem ressocializar para retirar a intencionalidade da maldade explícita. Porque aí já não é mais maldade implícita. Ele manda para uma colônia penal agrícola, argumentando, pelo menos o que está ali, que o trabalho o auxilia a ressocializar. Então faz o seguinte, nós estamos te dando trabalho. Onde? Dentro da prisão. Ele não está dizendo, vá para casa, trabalhe, faça tudo aquilo que você quer e depois volte para a cadeia.
Está dizendo, não. Se o trabalho ressocializa, vamos criar aquilo que muitas pessoas estão pedindo para o Brasil, que haja um trabalho dentro da prisão para ressocializar e fazer com que o preso pague pelo crime que ele cometeu. Só que eles estão aplicando isso para uma perseguição a uma personalidade que cometeu um crime de opinião. A regra é... a inteligência da lei de execução penal é essa mesmo. A pessoa do semiaberto, ela só dorme na prisão. E o ideal é que ela consiga trabalhar fora dela. E tem-se colônias agrícolas e industriais para os casos de não haver trabalho. Exato. Em havendo trabalho, é um absurdo com a lei de execução penal o juiz fazer. É mais um crime de abuso de autoridade que nós estamos diante. Olha, ele coleciona abuso de autoridade e nada acontece com ele. E Pavinato, destruindo a lógica que é que o trabalho ressocializa. Ele está sendo usado de uma maneira, eu não quero escolher um termo errado que eu possa ir para a cadeia, mas eu vou só dizer, de uma maneira errada. Por qual razão? Porque, inclusive, o Daniel Silveira está dizendo, eu tenho propósito de trabalho dentro de uma academia e como estagiário de direito, porque eu quero concluir o meu curso de direito. Por qual razão ele está impedindo este indivíduo de fazer aquilo que a lei prescreve e que garante a ressocialização, imaginando que esse que cometeu algum crime? Isso é Robespierre. Pelo amor de Deus. E a Robespierre o abandonou. Você lembra que quando deu a Revolução Francesa e o Robespierre, né, ascendeu e aquele poder tomou a cabeça dele, tem duas coisas interessantes. Quando a Revolução Francesa cedeu, ela se deu conjuntamente à invenção de uma engenhoca chamada guilhotina. A guilhotina que cortou a cabeça de Maria Antonieta, né, que era a janja dos franceses lá naquela época, que cortou a cabeça de Luís XVI, é só para vocês entenderem esse paralelo. E junto com a guilhotina tem uma outra invenção do final do século XVIII, que é mais interessante ainda, que é a psiquiatria. A psiquiatria, ela só se tornou ciência, para vocês terem uma ideia, no final da década de 1950, que quando a farmacologia apresentou os primeiros traços de marcador biológico. Antes de 1950, a psiquiatria ela era higienismo social. A psiquiatria era... Nem se falava direito, se falava em sanatório, se falava em sanitarismo, que era uma forma de higienização social. Tanto que no Brasil, no século XIX, já na segunda metade do século XIX, quando Dom Pedro II autorizou a criação da cadeira de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, Machado de Assis escreve seu célebre conto O Alienista, que é uma crítica à inserção da psiquiatria na medicina, que, repito, só virou ciência a partir de 1950. E ao lado da guilhotina, que você cortava a cabeça dos inimigos políticos, a psiquiatria ela servia para você dizer que as pessoas que não se enquadravam naquilo que os governantes queriam eram loucas, elas não tinham, portanto, cabeça. Ou você perdia a cabeça literalmente, ou você perdia a cabeça metaforicamente dentro dos sanatórios, né? Aí você tem os sanatórios, o primeiro feito por Philippe Pinel, depois seguido Bicêtre, Salpêtrière, né? Uma pessoa que chegasse assim e falava assim, eu não acredito que Jesus está na hóstia, ia para Bicêtre. Marquês de Sade foi para Bicêtre, foi para Salpêtrière. Então, a psiquiatria, o que o Alexandre de Moraes tem feito é, quem é um incômodo, eu estou mandando para esse sanatório da modernidade, que é a prisão por ato antidemocrático. Isso. É uma recriação maldosa e institucional, e o pior, né? elegante, né, que encontraram no final E o Congresso esqueceu. Esqueceu. Ele está transformando totalmente. Ele está transformando a colônia penal no sanatório. O ato dele, a tua imagem é maravilhosa, porque o ato dele transformou a colônia penal num sanatório. E a colônia penal, ela deveria ter uma outra função, que além da ressocialização, da minha perspectiva, é exatamente fazer não só a penal, a anterior, o regime fechado também, a preventiva também. E tem digital do Congresso, porque o Congresso aprovou a cassação dele. Olha, lembrar o que Congresso é o grande culpado disso. Nunca vi uma reunião de tanta gente incompetente num metro quadrado. O Congresso é o culpado de toda a esculhambação que está acontecendo no Brasil. Não mencionam o Daniel Silveira, não mencionam, não foram lá visitá-lo, não fazem Ignoraram protesto, ignoraram até hoje. Martin Niemöller,
Martim esse é o poema mais presente não hoje. Não terá ninguém na hora que forem pegar você, Arthur Lira. Quando você deixar de ser presidente da Câmara, que é o terceiro homem mais importante do Brasil, isso Ele no Brasil vai para Miami, Você ele vai estar ferrado. morando em outro lugar. E vão te pegar também. Imagina, esse pessoal só pensa em dinheiro. Não existe uma coisa no Brasil chamada honradez. Honra. O que é honra perto do dinheiro? Não tem, aqui só é o valor financeiro. Aqui é calcinha no chão, meu. Nelson Rodrigues, né? O dinheiro É assim, tão ó. bom que ele é capaz até de comprar amor verdadeiro. Exatamente. Nelson Rodrigues, o maior cronista dos costumes brasileiros. Que hoje, aliás, seria proibido. Sem dúvida. Ninguém deixaria publicar Nelson Rodrigues no Brasil hoje. E ó que Nelson Rodrigues foi comunista, como todo jornalista na época, depois mudou, etc. Mas veja, a gente está numa deturpação tão grande que, pelo amor de Deus. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.